Aqui fica o Men's Hall, aqui à minha direita, onde é exibido filme brasileiro cada mês. Já até comentei em alguns vídeos sobre isso. Aqui nós temos Mother with Child at her hip. Então uma mãe com a criança, né, nas cadeiras, como fala no inglês, no francês, no português coloquial lá, em inglês francês. Foi feito por um costarriquenho, Francisco Zuniga, olha, meu xará, e foi doado por Ernest e Anlisa Alba. Então a mãe com o filho. Muito legal, né? Agora seguindo aqui, vamos ver essas esculturas aqui. Aqui chama-se McGowan Hall. Então, eu passando aqui direto na escultura, né? Imagina, nem falando da escultura para vocês. Nosso objetivo é a escultura, não os institutos, né? Mas apesar que os institutos a gente vai mostrando, você pode olhar no mapa depois para saber onde está localizado. Google Maps ajuda, né? Agora vamos ver aqui qual é o nome dessa escultura, né? Bem, ela se chama figura reclinada de duas peças, né? Two Pieces Reclining Figure, número 361, foi feito por um britânico em inglês, Henry Moore, e foi doação de David Bright. Então, aqui nós temos outras esculturas menores. Um busto não, né? Um torso de uma mulher. Chama-se Torso mesmo, de 1958, feito pelo francês Aristide Maillot. Foi doada em honra ao grande amigo e associado de muitos anos, Franklin Murphy e Henry Ford. Então, nós temos aí um torso feminino, obviamente, né? E aqui nós temos outra escultura. Olha só que interessante essa aqui. Parece uma escultura iconográfica religiosa, né? Noble Birds. Então seria os fardos nobres, de Antoine Bourdain, de 1911, doação de Cantor, da Fundação de Arte Cantor. Olha só que interessante essa escultura. Parece até uma escultura religiosa, da iconografia cristã. Lembra aquelas coisas barrocas. Então vamos seguir aqui, vamos ver mais. Tomara que a minha bateria
esteja durando. Aqui é a entrada do Instituto. Aqui nós temos essa outra escultura, que por sinal chama-se Soleapes ou Soleapes, de Peter Voulkos, antes de 1959, doação do senhor e da senhora John Rex. Então, mais uma escultura bem abstrata, né? Como a gente está vendo. Mais um torso aqui. E tem aquela escultura ali interessantíssima, né? Olha só o tamanho gigantesco dela. Vamos passar ali depois. Aqui nós temos um torso. Feito por Rodin. Olha só que interessante. Já vi ali escrito ali na própria escultura. Vou mostrar para vocês ali. Dá pra ver aí a assinatura do homem. The Walking Man, né? O Andarilho, de 1905. Auguste Rodin, um francês, né? Que nasceu em 1840. Foi dado pela Associação de Ex-Alunos da UCLA, né? De Norton Simon, como um tributo a Franklin Murphy, que é o idealizador aí do nosso jardim, né? Então, uma escultura do Rodin, ó. Essa a gente tem que registrar. Legal. Todas, né? Olha só. O homem sendo construído, né? Nós somos assim, ó, incompletos. Desde que nós nascemos, que a gente vai se formando, e ao longo da vida a gente é incompleto do mesmo jeito, que a gente vai perdendo, né? Vai perdendo material até morrer. A morte, que é uma transição, né? Tem a ver com essa perda de material. Você perde um material vital, por exemplo. Então vamos lá. Depois do nosso torso aqui, feito por Rodin, Auguste Rodin, né? Como se fala em francês, né? Auguste Rodin. Aí nós temos essa escultura aqui grandiosa. Centro de Arte Broad. Olha só. Tem as esculturas ali. Que legal, né? Vamos entrar aqui dentro, né? Da nossa escultura. E agora vamos ver qual o nome que eles deram, né? Pra escultura. Aqui está falando que respeitar a integridade da obra de arte, que a superfície é frágil e pode ser danificada facilmente. Então, please respect the integrity of the artwork. The surface is fragile and easily damaged. Então, acho que não tem um nome não. Vamos ver aqui. O Centro de Arte Broad, Eli and Edith. Olha só, nós temos aí um conjunto de esculturas humanas, né? A primeira
é bem caracterizado. A segunda já vai perdendo a caracterização, a terceira ainda mais, e a quarta uma vaga lembrança do que foi o ser humano. Aí, eu falei, né? A gente vai desintegrando, né? A gente vai deixando de ser o que a gente é. E a gente ao mesmo tempo nasce incompleto e vai se completando e vai descompletando constantemente. Agora nós estamos aqui contra o sol. Colocar minha mão aqui, não sei se vai sair no vídeo, mas vamos descer aqui porque nós temos ainda que passar aqui no nosso jardim, né? Afinal de contas, ainda nós temos algumas esculturas para visitar. Então aqui nós temos uma escultura de uma mulher. Olha só essa escultura aqui, feminina. Chama-se Mulher de Pé, né? Standing Woman, Mulher de Pé, 1932, feito por um francês chamado Gaston Lachaise, nasceu em 1882, morreu em 1985. Foi doação do senhor e da senhora Arthur Kaplan, do senhor e da senhora Donald Winston e do senhor e da senhora Walter Maitland. Então nós temos aí, ó, uma figura feminina. Representando a força da mulher, né? E eu interpretando aqui, ó, a escultura. Nós temos bastante esculturas para ver, hein? Acho que essa série vai ficar gigantesca. Aqui nós temos uma cabeça, provavelmente feminina, vamos ver. Cabeça heróica. Cabeça heróica de 1923, feita por um francês chamado Aristide Maillot. E foi doação em memória de Mary Freiberg, da família e de seus amigos e membros do Conselho de Arte da UCLA em 1968. Então a cabeça heróica, parece uma escultura romana, né? Não lembra? Aqui um torso, provavelmente feminino, né? Parece de ouro. Provavelmente não, né? Não existe probabilidade. Victory, né? Vitória, de William Zola, 1950, adquirida através de Michael Connell. Olha só. Um corpo feminino. Continuando no nosso jardim aqui, o pessoal ali fazendo exercício ali. Agora nós temos aqui uma estátua feminina. Vamos ver se a gente consegue ver o nome dela, né? Fraia, 1949,
feita por Gerhard Marx, que é um alemão, e foi... Essa aqui é a estátua Freia de 1949 de Gerhard Marx, que é um alemão que nasceu em 1889 e morreu em 1981. Então foi a doação do Conselho de Arte da UCLA em honra ao Franklin Murphy, né, o idealizador do jardim. Então aqui, essa aqui é Freia. Freia é uma deusa nórdica e daí surgiu Friday, né, que é sexta-feira em inglês. Então veio o nome dessa deusa. Bem, aqui nós vamos ver uma outra estátua. Essa, vocês viram aí a abstração. Essa é a rainha de Saba, né, Queen of Sheba, 1961. Foi feito por Alexander Arkhipenko, um americano que nascido na Rússia em 1887 e morreu em 1964. Foi uma doação do Sr. Donald Carson e doação também de um doador anônimo. Então nós temos aí a rainha de Sabá. Interessante a nossa escultura. Da rainha de Sabá. Aqui nós temos uma outra escultura chamada-se Bound Goat Wednesday. Então seria a cabra amarrada, quarta-feira de 1973. Foi feita por um americano chamado Jack Zajac, que nasceu em 1929, em memória de Gabriel Merkley, né, que nasceu em 42 e morreu em 77. Foi doada por Adam, Ariel and Joan Merkley, Oscar and Judith Merkley e Manny Merkley and Alec Merkley em 1977. Interessante dessa escultura, né, da cabra amarrada, que nós temos no Museu Metropolitano de Nova York uma estátua também de uma cabra amarrada do século I e século II. É uma escultura romana, então eu imagino que essa aqui foi idealizada a partir dela. E nós temos também uma outra chamada cabra amarrada quinta-feira, que fica na faculdade Claremont, que fica mais ou menos a uns 56 quilômetros de Los Angeles, né, 35 milhas. Então aí nós temos aí a cabra amarrada. Interessante essa escultura. Parece que quebraram a cabra em vários. E aqui nós temos, parece madeira, né? Essa escultura é interessante. Seria literalmente, né? Parece um cavalo de pau. Olha só. É uma escultura. Vamos ver aqui o nome dela. Parece ser feita de galhos de madeira. Então, essa escultura, ela se chama Pensive.
1996. Foi feita por Deborah Butterfield. É uma americana que nasceu em 49 e foi feita em memória de Franklin Murphy, né, o idealizador aqui do jardim, que era um amigo próximo da Marcia Simon Wiseman, e foi doado por Marcia Simon Wiseman, né, pela Fundação Marcia Simon Wiseman, com um agradecimento especial ao artista, né, a Débora. Então, de 96 essa estátua. Bem, continuando aqui, nós temos essa escultura em metal. Então vamos ver o nome dessa escultura. Chama-se Cubi 20. Então seria cubo 20, né? Cubos. Parece até latim, não sei. É de 1964, foi feito por um americano chamado David Smith, que nasceu em 1906 e morreu em 65. Doação do David E. Bright. Então, nós temos aí a nossa escultura em metal. Contra o sol aqui fica ruim de ver, né? Então vamos continuar aqui no nosso jardim. Aqui nós temos essa escultura aqui, tá na sombra, né? Tomara que a gente consiga vê-la bem aí na gravação. Então, olha só, é uma escultura, né, mais abstrata impossível. Vamos ver qual que é o título dela. La Chambre à coucher de l'Empereur. Então seria a câmara. Seria uma diligência do imperador de 1954, que foi feito por um americano chamado Reuben Nekian, que nasceu em 1897, morreu em 86. Foi a doação da Marcia e do Frederick Wiseman, em honra ao Franklin, né? Então, La Chambre significa quarto, né? A coucher de dormir, quarto de dormir. Eu falei diligência, mas acho que é quarto de dormir do imperador. Interessante, né? Uma estátua dessa representar o quarto de dormir do imperador. La Chambre à coucher. Bem, agora vamos ver aqui essas estátuas aqui. Essa aqui parece muito com o nosso jardim de escultura lá do Rolf Hall, né, do departamento de espanhol e português, ó. Miniaturas. Aqui nós temos aqui uma estátua feminina, né? E no pedestal tem várias gravuras. Então vamos tentar ver aqui, ó. A estátua, uma estátua feminina. Agora vamos ficar de frente pro sol, e aí nem vai dar pra ver. Mas e nós temos a outra feminina também, né? Com os motivos no pedestal. Então, antes da gente dar uma olhada nela direita aqui, vamos ver aqui chama-se
Vamos lá, tentar aqui, que eu tô fazendo sombra. Colunas de Dança 1 e 2 de 78, feito pelo americano Robert Graham, que foi uma doação do Royal Carol Domini. Olha só, a mesmo artista lá do nosso primeiro jardim e os mesmos doadores. Então aqui nós temos a segunda estátua aqui. São pessoas também que estão no pedestal, não muito bem caracterizada. Aqui nós na frente do sol aqui, né? Bem, aqui ali nós já vimos, então vamos continuar aqui o nosso passeio. Aqui nós temos uma outra escultura, quase que eu achei que era um banco de ferro, que chama-se Halfway, meio caminho, né, será? De 1970, feito por um inglês chamado Anthony Carroll, que nasceu em 24, e foi uma doação de Jarman e Ted Bessinger. Olha só, interessante, feito de ferro. Não é um banco, como a gente podia pensar. Agora nós temos aqui uma outra estrutura. Nós começamos de lá, né? Não sei se vocês se lembram. Nós começamos lá